Começando mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino para motivar e inspirar pessoas. Aqui a gente dá voz para você, empreendedora, contar sua trajetória, inspirar e motivar muitas pessoas. Já chegou aqui, então toda quarta-feira tem lançamento de episódio às 20 horas no canal do YouTube. Ajude esse canal a crescer, dá um like, compartilha para eu conseguir trazer muitas histórias com muitos conteúdos inspiradores para vocês. E a minha convidada já chegou aqui, a Lisley Braga. Ela é assessora de eventos, CEO da Alfa Assessoria. Gente, a gente vai falar hoje da força que ela teve para se reinventar, tá? Ela é uma mulher de muita fé e como a fé guiou ela nesse novo caminho também, com muitos sonhos e também transformando e realizando os sonhos de muitas pessoas. Mas antes da gente começar esse bate-papo, que eu tô aqui super animada já, eu quero apresentar para vocês os patrocinadores aqui do Pod Café. Vise Biscoitos, são biscoitos amanteigados, gente, com muito sabor, não tem conservante, ela faz encomenda para festas, para evento, para o corporativo, ela personaliza cada biscoito, já segue lá para você ver o trabalho incrível dessa empreendedora. E uma outra patrocinadora que voltou aqui com a gente, eu estou muito feliz, é a Paladares da Natureza. São geleias veganas, gente, não tem açúcar, então eu mesmo adoro, para comer sem culpa. Para quem segue uma linha aí fit, vegana, já coloca lá o QR Code lá, aponta lá a câmera para seguir aqui a Paladares da Natureza, que vocês vão adorar. Encomenda sua geleia, tem vários sabores. E eu também quero falar de uma patrocinadora que é a Contix Contabilidade. Eu não canso de falar que toda empreendedora precisa lidar com os números de uma forma estratégica e usar a contabilidade como aliado nos seus negócios para só alavancar o faturamento. E agora chegou a hora da gente conhecer a nossa convidada. Lisley, muito obrigada por estar aqui no Pod Café. Estou muito feliz. Eu acho que foi uma paquera aí, né? Te conheci no ano passado. E aí você veio aí agora, faz 2 semanas que ela me ligou, gente, falou, Mel, agora tá na hora, bora gravar o podcast. E você tem quantos anos da Alfa Assessoria? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos lá. Eu sou a Lisley, né, da Alfa Assessoria. A empresa já está no mercado aí há mais de 15 anos, né? 15 empreendendo anos. Aí nesse mercado de noivas, nesse mercado de casamentos, e eu estou me transformando todos os dias, né? Todos os dias a gente aprende algo novo, né? Esse é o bom do empreender. Empreender é a gente conseguir saber que todo dia você pode fazer algo diferente e você conseguir saber que aquilo que você aprendeu você repassa. Sim. E aí você vai crescendo e todo mundo cresce junto e a gente faz a bola girar dessa forma. E qual que é a sua cidade, Lisley? Eu sou de Guararema hoje. Olha, eu moro em Guararema. Receber você. Eu sou uma paulista, eu sou de São Paulo, morei na praia muitos anos, mas hoje, devido a uma ordem dos céus, hoje eu fui morar em Guararema e sou feliz da vida, gente. São Paulo, só se Deus mandar, porque pela minha vontade eu não quero mais. Ai, que delícia, cidade tranquila lá. Muito tranquilo, muito tranquilo. Bom. Lá a gente sai na rua, dá bom dia para as vacas, para os cavalos, mas tá tudo certo. Que gostoso, uma paz. Tranquilidade. Melhor cidade. Diz daí, eu quero te conhecer e muita gente quer te conhecer também. Sua história é muito inspiradora. E eu queria saber quem que é a Lisley? Além da profissional, o que te move? O que te define? Eu sou a Lisley, eu falo que eu costumo dizer muito assim que o que me define é a verdade, a sinceridade, a autenticidade. Eu acho que eu não consigo ser diferente, eu não consigo não ser de verdade, né? E aí tem um lado bom, que você também não consegue esconder nada, se tá bom, se tá ruim, tá muito ruim, né? E todo mundo já fica sabendo, a gente não consegue esconder. Mas eu acho que o que me define mesmo hoje é essa questão da força de vontade, da persistência, de saber que todo dia você tem uma nova chance para fazer qualquer coisa que seja nova, de você realmente recomeçar todos os dias, né? A minha força de vontade de recomeçar. E hoje a sua regra é a Bíblia. A minha prática de vida é a Bíblia. E como essa fé influencia hoje nas suas decisões, principalmente aí no empreender? Eu uso um texto, estava agora até no caminho lendo o texto, e a Bíblia vai dizer em Eclesiastes assim, tudo que te vier à mão a fazer, faça com excelência. Né? Então, antes de que eu pense em fazer algo, eu entendo que aquele desejo, primeiro, já nasceu no coração de Deus. Se não fosse assim, não teria nascido no meu. Então, se já nasceu no coração de Deus, eu só tenho que caminhar, nascer e falar, Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Eu, pela minha história, por tudo que já passei, não nasci em berço evangélico, então eu entendo hoje, para mim, que
caminhar segundo a vontade de Deus, caminhar segundo a Bíblia, para mim é o que me define. Se Deus falar para mim, vai, eu vou sem medo. Agora, se ele falar não vai, também não vou. É bem isso. É para qualquer coisa na vida. E você hoje, tô até olhando aqui, porque essa pergunta é que eu não posso esquecer de te falar. Você se define como mestre em recomeçar. Por quê? E qual que foi a parte mais marcante? Já contando um pouquinho da sua história pra gente. Eu acho que essa questão do recomeçar, assim, para mim, desde sempre, desde muito nova, né? Eu sempre aquelas coisas assim, tipo, cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali. E aí, como eu disse antes, não nasci em berço evangélico, né? Então, a gente faz muitas coisas na vida e a parte do recomeçar é eu entender, deu errado. Agora deu errado. O que eu posso fazer com o que deu errado? Porque já deu errado. Então, eu tenho duas opções. Ou eu olho para aquilo que deu errado e tento me tirar uma coisa boa daquilo ali, porque eu entendo também que até o que dá ruim, até o que dá errado é muito bom, porque você aprende sempre algo. Então, o que a gente tem que entender? Deu errado, tira uma lição daquilo. Para você conseguir sair daquela situação. Né? Então, eu precisei passar por uma situação de divórcio, eu tinha já uma empresa que já estava caminhando, uma empresa que estava bem, né? Eu e meu ex-marido, na época, nós estávamos tranquilinhos ali, tudo bem, a empresa faturando, a gente não tinha nenhum problema, vamos dizer assim. Chegou uma época que nós nos divorciamos por N motivos, e eu decidi que não teria mais como continuar ali. Ainda tentei, fiquei um ano tentando, era uma empresa grande. Nós tínhamos ali uma média de 35 funcionários, a empresa faturava uma média de 600 mil no mês. Mas, devido à separação, eu decidi mudar, porque eu queria sair daquela situação que remetesse a algo ruim, né? Que na época foi ruim. Você já tinha filho? Já tinha filha. Minha filha hoje tem 23 anos, na época ela tinha 14 anos, 13 para 14 anos. E aí eu olhei para ela e falei assim, ó, agora a vida mudou, vai ser tudo diferente. É só eu e você e toca o baile. E aquela coisa assim, eu não podia transparecer para ela que a situação estava tão ruim como estava. Que nós precisamos meio que mudar de casa, mudar a situação, vender as coisas que tinha, trocar de carro, tudo. A vida virou do avesso. E nessa época você já fazia algum tipo de evento? Fazia. Trabalhava com eventos, mas muito esporádico, assim. Fazia ali para o amigo, na igreja, alguns eventos que eu fazia no final de semana, porque a empresa me permitia isso, né? O evento, a gente trabalha muito só no final de semana. Então, eu já fazia, mas não era a minha renda principal. Então, eventos, para mim, era um hobby. Né? Eu vou ali fazer um casamento, vou ajudar por hobby. Mas quando eu senti a necessidade de mudar, eu falei, agora eu preciso mergulhar de cabeça em algo. E como eu já estava na área dos eventos, falei, vai ser isso aqui. É o que eu sei fazer. Minha primeira festa eu fiz quando o aniversário da minha filha de 1 ano. Olha! Né? Então, quando eu olhei tudo aquilo pronto, falei, eu nasci para isso aqui. É isso que eu quero fazer. Isso eu sei fazer. E fui me especializar. E aí você teve que se reinventar totalmente. Isso foi um desafio para você? Foi um dos maiores desafios, foi. Porque quando a gente é sozinho, né? Você fala, eu sozinho faço qualquer coisa. Quer dizer, aí você estava empreendendo sozinha e era mãe solo. E mãe solo. Mãe solo de uma adolescente, que toda adolescente é difícil. Toda fase da adolescência é muito difícil. Então, eu tinha que ser a mãe, a empreendedora, a amiga da filha que queria sair sozinha com os amigos e não tinha o que fazer porque ela estava sozinha. Minha mãe já morava no interior, então era eu e ela mesmo. E você tinha o capital para começar outro negócio ou você começou do zero? Não tinha nada, tinha do zero. Saímos da casa que nós morávamos, fomos morar em uma casa de fundos, que era para conseguir viver. Então, eu brinco e falo que a história é eu, a Júlia e as baratas, né? Que nós fomos morar nessa casinha. E aí não tinha nada, a gente não tinha armário, não tinha guarda-roupa, não tinha fogão, não tinha nada. Só tinha um quarto, uma sala, um banheiro minúsculo, que a gente tomava banho sentado na privada, porque né, não tinha como, mas era a forma que eu tinha, que eu conseguia pagar naquele momento. E as baratas, quando a gente chegava em casa, nós éramos recepcionadas pelas baratas. Né? Mas foi o que eu tinha para recomeçar. Né? Eu tive que deixar tudo, então foi o que eu consegui, tá tudo bem. E como é que foi? Você saiu de uma área de tecnologia. De tecnologia. O que você trouxe de lá, assim, para Alfa Assessorias, que você conseguiu também se reorganizar? A questão da tecnologia hoje, principalmente, eu acho que nos ajuda muito nessa questão de você, até para se reinventar, você depende hoje da tecnologia.
né? Então, eu já trabalhava com computador, com celular, com coisas assim. Então, eu fazia meio que aquela coisa assim, o que que eu tenho hoje? Então, eu tinha alguma coisa em estoque, que ficou de estoque. Então, eu meio que vendia ali online, vendia para os amigos aquele estoque antigo. E esse dinheiro, eu ia ali fazendo cursos, me especializando para essa área de eventos, né? E a tecnologia me deu essa bagagem de ser fácil, porque nós atendíamos o varejo. Então, eu atendia lojistas, Santa Efigênia, Magazine Luiza, Carrefour, a gente atendia essas empresas. Então, como já tinha essa bagagem de estar ali, de estar à frente, de negociar, então, para a área de eventos foi mais fácil de entrar. Né? E você já conhecia. Quando a noiva chegava para mim, eu quero casar tal dia em tal lugar. Eu falava, é só o que eu preciso saber. O que que você quer? Eu quero casar tal dia e eu quero casar no sítio, por exemplo. Tá bom. E aí você foi se reerguendo. E aí eu fui me sair dessa casa. Saí dessa casa depois. Fiquei um período muito curto nessa casa, graças a Deus. Que bom. Fiquei assim, acho que curto assim, uns 5 meses, né? E a gente só tinha uma panela elétrica e uma panela de pressão elétrica e uma air fryer só. Então a gente tinha que fazer a comida nessas panelas e aí, depois de um tempo, eu mudei de casa, minha mãe foi morar no interior, eu fui morar na casa dela. Então, eu já tinha um espaço maior, já tinha uma casa maior, e aí eu montei o meu escritório nessa casa. Nossa, aí você descobriu o seu propósito. No porão da casa, literalmente assim. O meu primeiro escritório foi no porão dessa casa, da minha mãe. E aí, conforme eu fui fechando os eventos, as noivas iam me procurando. No começo, você não tem contrato, você não tem aquela coisa do boca a boca. Acho que é o mais difícil de empreender hoje, eu acho que é isso, é o começo. Por isso que as pessoas desistem, porque você não tem processo definido, né? Eu senti muito isso nos meus 2 começos, que eu falo, gente, não tem, a gente vai fazendo muito por erro e acerto, as pessoas vão dando sugestões, você ouve, mas isso. Você... Eu acho que quando você acha o seu propósito, você pode falar isso melhor do que eu, nada te para. Eu acho que desafios são comuns. Eu sou leonina, todo mundo fala que eu sou o sol, né? Então eu tenho que olhar para as coisas. Eu sempre olho para o copo sempre cheio. Né? Esse copo aqui, se ele tiver sobrando assim um pouquinho ainda para encher, eu preciso que ele transborde. Né? Então, assim, porque se eu ficar olhando, esse copo tá na metade, mas eu posso olhar. Ou ele pode encher, ou ele pode secar. Né? Sim. Então eu preciso saber o que eu vou querer fazer com aquilo. Então, como eu sou essa pessoa assim que mete a cara mesmo, vai lá, não tem medo, eu me jogo. E por isso, muitas vezes, também dá errado, né? Porque às vezes a gente se jogar demais, você não pensa muito para fazer as coisas, você só vai. Vai por erro e acerto, mas vai. Vai por erro e acerto, mas vai. Também. E eu falo, tem que ir, porque se você não for, se você não se jogar, não meter as caras, você não vai saber se vai dar certo. Então, o que eu penso? Não, a gente já tem. Melhor o feito do que o perfeito. Melhor o feito. Mano, eu posso ter um não. Na minha cabeça eu já tenho um não, mas vai que eu tenho um sim. E aí você começou, né? E quais foram os desafios ali nesse começo? Já pegando algumas noivas? Começou com casamento? Comecei com casamento, foi sempre, né? Sempre casamento. Por conta da igreja... por conta de ser cristão, então a igreja tem muito casamento, o pessoal casa mesmo, então começa aqueles casamentos mais simples, vou ajudar a amiga, você é madrinha da amiga que vai casar, então você ao mesmo tempo você é madrinha, assessora, e aí foi indo nessa, e eu recebi eu anunciava na época, meu primeiro contato foi com uma plataforma de anúncios, e aí uma noiva me chamou e falou, olha, eu vou casar tal dia, eu e minha amiga. E ia ser, então, o meu primeiro evento grande, né? Eu já peguei logo, assim, o desafio. Como assim? Ia casar ela e a amiga dela? As 2 amigas juntas, eram muito amigas, então decidiram casar na mesma data, no mesmo dia, mesmo tudo. Famílias diferentes? Tudo diferente. Tudo diferente. Então, nós tínhamos ali... Você pegou uma mega festa. Uma mega festa. Que legal. Uma festa mais ou menos para 300 convidados, juntando as 2 famílias. Um espaço maravilhoso. E elas eram muito jovens. E engraçado que elas contrataram o espaço, contrataram a parte de assessoria, e elas mesmo fizeram tudo. Uma arrumou o cabelo da outra, uma maquiou a outra, e foi dessa forma. E aí dá aquela tensão, por serem 2 noivas. Então, uma noiva já é nervosa, né? Igual eu brinco, as noivas já ficam tensas, imagine 2. E aí foi. Lidar né? com tudo isso, Com ter toda essa inteligência emocional, lidar com a família, com tudo. E deu tudo certo no final. Deu tudo certo no final, nós quase ficamos loucas. No dia, eu e as meninas, para esse evento, nós estávamos em 4 pessoas. Nossa! Né, em 4 assessoras, vamos dizer assim. Mas no fim deu tudo certo, todo mundo gostou. As meninas são maravilhosas, até hoje elas estão aí super bem casadas. Casaram muito jovens, com 20 anos, outra 21. Então eu falo para elas, eu falo assim, eu acabo sendo
um pouco mãe dessas meninas, né? Porque eu olho para ela e falo, e se fosse minha filha? É Né? verdade. O que eu faria se fosse o casamento da minha filha? Eu penso por esse lado. É E verdade. aí deu muito certo, e por ser um casamento grande, né, tal, então isso acabou me ajudando no meu marketing, né? Porque elas mesmo falaram, a própria plataforma, a gente consegue colocar foto lá, tal, então aquilo mesmo foi a minha divulgação e foi E indo. você fez parte disso, aí é pro resto da vida. Em nome Pro de Jesus, resto da o resto da vida. vida, é. E você hoje, você ama, respira, vive casamento. Vivo O que te casamento. encanta tanto nesse universo hoje? Eu vivo de casamento, eu falo que eu respiro casamento. Eu sou uma pessoa que acredita no casamento, não só na festa de casamento, eu acredito na instituição família. Entendi. Né? Eu acho que é o mais importante. Eu falo que Deus ama casamento. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento, né? Então eu falo, se estava ali, então é uma coisa muito real. As pessoas hoje, elas menosprezam o casamento. Vamos dizer assim, vou casar, se não der certo, separa. Cada um segue o lado. As pessoas não têm mais aquele compromisso com a instituição, família. Né? Porque hoje casar não vou casar só porque eu quero sair de casa. Eu fiz isso já, gente. Eu fiz isso a primeira vez. Mas não é uma regra. Então, hoje, o que eu penso? As pessoas têm que ter a consciência por que elas estão casando. Eu estou casando porque eu quero constituir a minha família. Né? Inclusive, você casou de novo Inclusive, também. eu casei de novo, graças a Deus. Estou aí, é difícil, gente. Mas a instituição família, eu acho que é o mais importante disso tudo. Então, quando eu olho para um casal que chega lá no meu escritório, que faz um contato comigo e fala, olha, a gente vai casar. Então, quando eu olho para eles, eu tenho que enxergar ali a construção de uma nova família. Então, se eu acredito tanto nisso, eu preciso passar isso para eles, e é isso que me move. Eu falo, ó, daqui 1 ano, 2, como acontece, tá nascendo filho, então eu fiz o casamento, agora eu vou estar fazendo o chá revelação. Então, aí a gente vai fazendo a bola girar, né? Vai criando vínculos com essas pessoas também, que é muito importante. E é um vínculo forte muito, pro resto da vida. Muito. E você hoje, pode falar pra gente qual foi o casamento mais emocionante que você realizou? Que te marcou, mais assim, emocionante na história da Alfa. teve na história da Alfa. Ela era uma fofa, gente, uma fofa, e ele também. E aí eles decidiram, nós tivemos aí acho que uns 4, 5 meses, assim. Eles me contrataram, no caso, para fazer uma assessoria parcial, que a gente chama, né? Que é aquela assessoria quando o noivo já tem tudo e eles querem alguém ali só para estar auxiliando, para organizar o dia e tal. E aí fomos, tudo lindo, maravilhoso. Chegou lá, ela estava se arrumando em um lugar e o evento seria em outro. E bem distante um lugar do outro. E aí ela estava lá, e como é que tá aí? Olha, tá tudo bem. Olha, tá tudo bem. E ela estava lá se arrumando no dia da noiva. E de repente, ela queria fazer o casamento ao ar livre, um lugar maravilhoso. Nossa. E de repente, só chovia. Só chovia, e ela ligava, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo certo. Mal sabia ela que tava desabando ali o mundo. E o noivo tava no local, o noivo ficou se arrumando no local, mas em concordância com ele, falou, não fala nada. E a gente vai fazer o que dá. E aí já estávamos pensando no plano B, que era mudar a cerimônia para uma parte coberta do espaço. E eu falei, não, Deus, não. É o sonho dela casar ali. O lugar era lindo, tinha uma cúpula assim, né? Sempre lindo. Tem um plano B, né? Sempre tem um plano B, tem que ter. Uhum. Nós, assessores, a gente já está ali se programando para o plano A, B, C, para tudo. Né? A ideia que a gente fala é assim, pode dar alguma coisa errada? Sempre pode, mas não deve. Mas se der algo errado, eu tenho que saber como corrigir aquilo. E aí falei, bom, vamos fazer o espaço coberto. E aquilo ficou dentro de mim me moendo. Falei, mano, ela quer tanto casar ao ar livre, ela programou, ela sonhou com esse dia. Eu tenho esse vídeo gravado. Saí eu no meio da chuva, ajoelhei no meio do campo, lá onde ela queria casar, onde seria a cerimônia, e comecei a orar no meio da chuva. Falei, não, Deus, não é justo, ela se preparou, a gente está aqui trabalhando desde as 7 horas da manhã para esse casamento. E você vive isso muito forte, e eu com vivo cada isso pessoa. muito forte. E eu falo que a oração move mesmo. Tem um livro de uma amiga minha que fala, a oração é a parteira da misericórdia. Olha que bonito. Né? Então, tudo é movido pela oração. Essa é a minha prática de fé, o que eu acredito. E aí oramos e a dona do espaço falou, se em 30 minutos não parar, eu não coloco os meus bancos no lugar aberto, porque não pode molhar. Eu falei, tudo bem, eu creio que vai passar. E a dona do espaço era bem difícil. Falei, não, vai passar e tá. Faltavam meia hora para esse casamento, eu abri um sol que não parecia nem que tinha chovido. Né? E aí a cerimônia aconteceu, e no meio da cerimônia, já o pastor fazendo o processo do cerimonial, eles tiveram ali a primeira ceia do casal.
Olha, né? Simbolizando. Ali eu falo, gente, o céu desceu naquele lugar, né? que lindo. O céu desceu mesmo. E aí, no fundo, ficou aquele pôr do sol, a ceia acontecendo, o casal muito apaixonado. A Eles são oração foi muito forte, apaixonados não sei. até hoje. A oração foi forte. Mas todo o evento, né? A gente, antes de trabalhar, eu falo, gente, vamos orar. Né? Porque a gente está sujeito a tudo. Sim. Né? Parece bobagem, assim, parece uma coisa besta, mas é o que eu acredito. Né? Então, se tudo que vier à minha mão para fazer, eu tenho que fazer com excelência, então eu tenho que entregar aquele evento também com excelência. Sim. E seja ele baseado na oração, de qualquer coisa, vai ter que dar certo. Isso, e já que você está falando disso, eu queria falar um pouco desse seu atendimento. Porque você lida com a responsabilidade dos Do sonhos. sonho. Como é isso? Como é Do trabalhar? Isso é muita coisa. É muita coisa. Porque se der certo, se der tudo lindo, a culpa é da assessora. Se der tudo errado, a culpa é mais ainda da assessora. Né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas olham muito e elas potencializam muito o que deu errado. Né? Então, qual que é o meu medo? Não pode sair nada errado. Até porque é o sonho da pessoa, ela investiu tempo, ela investiu dinheiro, e casar Sim. não é barato, né? A gente sabe disso. Então, eu preciso trabalhar com muitos detalhes em cima disso. Então, quando a noiva chega até mim e me fala o que ela quer, como ela planejou aquele dia, eu tenho que viver esse sonho junto com ela. Tem muitas coisas impossíveis, assim? Tem, bastante. Eu imagino. Tem. Primeiro que, às vezes, a noiva quer fazer um casamento para 200 pessoas e às vezes não tem tanto recurso. Aí ela fala, ó, com tal valor eu consigo? Eu já falo, olha, não consegue. E quais os tipos de evento que a Alfa realiza hoje? Hoje nós fazemos basicamente qualquer tipo de evento, né? O nosso foco em si é casamento, porque é o que eu vivo, é o que eu amo, eu gosto disso. Mas nós temos, assim, bagagem para fazer qualquer tipo de evento. Eu brinco e falo, gente, até funeral a gente faz. Mas a gente consegue, assim, atender desde um evento corporativo, fazer uma reunião de empresa, uma festa para os funcionários, uma formatura. Então, a gente consegue atender todo tipo de Debutante, evento. a gente só tá falando de casamento, sim. mas eu sei que a Alfa faz tudo. Debutante também é uma das minhas paixões, assim, mesmo? porque a debutante, a festa de debutante, ela é um casamento. Os preparativos, a cerimônia, tem um cerimonial também para debutante, a troca de vestido, os valores também são muito emocional. próximos. O emocional mais da mãe da debutante do que às vezes da própria Mais da debutante. mãe, né? A festa de debutante eu falo que é o sonho da mãe. Olha, a mãe que se realiza. A mãe que se realiza. E eu fiz um evento agora recente, de debutante, que as palavras da mãe, né, na homenagem, a mãe falava, eu tinha medo de fazer essa festa porque eu não tinha condições de fazer uma festa à sua altura. Olha. Né, ela homenageando a filha. Então, ou seja, a mãe falou, eu tenho que fazer uma festa à altura da minha filha. Nossa. Né? E a menina, tipo assim, tá, mãe, tudo bem. Porque o sonho era da mãe, né? Aí então, fica a gente nítido que o sonho é da mãe. que o sonho é da mãe. Então, a gente pega muito isso. Às vezes, os pais, eles vêm de uma família mais humilde, a mãe não teve festa, o pai nem pensar, e aí elas transferem isso para as filhas. Entendi. Né? E fala, eu quero fazer a festa de 15 anos da minha filha. E vocês atuam em todas as regiões hoje? São Paulo e fora de São Paulo? São Paulo e fora de São Paulo. Se a noiva falar, Liz, eu quero ir para Bahia, vamos. É o nosso destination wedding. Quando a noiva pede para sair de São Paulo, né? Quando a noiva quer ir para alguma outra região. Hoje elas estão muito querendo casamento pé na areia. Hoje é muito famoso, muito comum. Olha, pé na areia. Né? E é um sonho de todas as noivas. É um casamento caro, né? Um evento mais caro por conta de toda a logística que a gente precisa ter. Então a noiva fala, eu quero casar, trazendo aqui para a realidade de São Paulo, hoje a gente tem Ilhabela, Paraty, Ubatuba, são as praias que mais tem procura. Entendi. Para isso. Porém, são eventos caros, né? A gente precisa de licença da prefeitura. Você pode falar mais ou menos em média um valor? Primeiro a gente tem que partir da licença da prefeitura para esse evento acontecer na praia mesmo, usar ali o espaço da praia, né? O pé na areia que a gente fala. E é por metro. Né? Então, a prefeitura cobra por metro quadrado. Nossa. Uma média de R$150 o metro quadrado. Sério? Né? Diária ali por um período... é 1 hora. 1 metro quadrado, R$150 por 1 hora. E aí tem as vantagens e as desvantagens, porque a gente faz aquele evento na praia, num determinado espaço, mas eu não posso fechar a praia. Né? Então, você está ali no seu casamento e tem um monte de gente na praia. Isso também. Tem tudo isso, né? Nossa. E toda a logística de você ter que montar por exemplo, mais ou menos a gente montar uma igreja na praia.
né? Levar tudo, frete, tudo. Levar tudo para praia, pé na areia. Então fica muito caro, né? E as empresas, quando elas sabem que os noivos têm esse desejo, falam, é um casamento na praia. Pronto, o preço já é dobrado. Nossa, mas deve ser lindo, né? É lindo, maravilhoso. Deve ser um dos mais bonitos. E pra gente que tá trabalhando é muito gostoso, porque a gente não se preocupa muito com roupa, com aquela coisa de estar muito luxuosa, é descalço mesmo ali, é uma Bem havaiana. à vontade. Os padrinhos, os convidados muito à vontade, né? Por conta disso, geralmente são cerimônias que acontecem no verão. Então, a comida é diferente, né? A gastronomia do dia, tudo muda. E, né? e tem Então, outros tipos também de casamento. Você tem. pode falar um pouquinho? Porque Tem nem os- eu conhecia. Na verdade, hoje, depois da pandemia, nós temos aí muito forte os mini weddings, né? Que são essas cerimônias menores. Então, eu vou casar na pandemia, como o pessoal fazia, não podia nada. Então, algumas pessoas continuavam casando. Gente, o povo continuou casando na pandemia, graças a Deus. Muita gente separou, mas Muita gente casou. separou, mas muita gente casou. Então, eles procuravam lugares mais afastados, né, da cidade, ou o salão do prédio, ou lugares mais afastados, e faziam cerimônias menores. Então, ao invés de eu ter um evento para 150 pessoas, 200 pessoas, eu vou fazer um evento aqui para minha família, 50, 60 pessoas. Então, esses são os mini weddings. Eles têm os mesmos trabalhos, o nosso trabalho é o mesmo. A noiva tem que ter o vestido, tem que ter a gastronomia, tem que ter as flores, tem que ter tudo como se fosse um casamento grandioso. Porém, são poucas pessoas. Tá, então. Né? Mas o nosso trabalho como assessor é o mesmo. Então tem o mini wedge, o pé na areia. Tem mais algum? Tem o elopente, né, que a gente Olha. chama, que é aquele casamento só o noivo e a noiva. Só os dois? Só os dois ali, uma cerimônia, né, tipo em Las Vegas, a pessoa fala, eu vou casar em Las Vegas, é isso. Vai lá, faz aquela cerimônia, um altar legal, uma decoraçãozinha mais simples, só pelos dois. Tem o vestido da noiva, tem a roupa, mas é só os dois, muito intimista mesmo. Nossa. Né, uma cerimônia muito intimista. Quando as noivas querem algo, a gente tem que deixar claro para elas que o nosso trabalho de assessoria, ele é o mesmo, tanto para um evento grandioso, quanto para um evento menor. Que a gente vai ter que decorar, vai ter que contratar fornecedor, vai ter que fazer tudo igual. Né? Mas as pessoas pensam, não, eu vou casar só eu e o meu noivo, então vai ser mais barato. Nem sempre. Nem sempre, Né? porque Depende tem de tudo isso que a pessoa quer, como ela quer. Ela quer flor natural, quer flor artificial, qual fornecedor que eu vou passar para esse casal. Então tem tudo isso. Então o nosso trabalho é o mesmo. É o mesmo. E desses que você falou dos três, o pé na areia é o top. Pé na areia é o top. É. Mais pedido. É o mais A tendência pedido, hoje. mas ele, assim, as pessoas aderem ele. Todo mundo quer muito o pé na areia, mas quando a gente vai ver em questão de custo, ele fica custoso. Então, já teve casais, eu tenho uma noiva agora em setembro, que ela organizou todo o casamento pé na areia, e por conta de distância, por conta da logística da família, essa coisa toda, ela refez todo o evento, vai precisar Nossa. trazer o evento para um lugar fechado, São Paulo mesmo, por conta da família que é idosa, então ia ter dificuldade para se E é locomover. legal ter a assessoria, porque a pessoa já enxerga tudo isso com mais Exatamente. facilidade. São muitos detalhes, Muitos né, Elisei? detalhes. Esse é o mais importante. Quando a noiva chama um assessor, independente se sou eu ou qualquer um outro, a gente tem que entender a necessidade desse casal. Porque eu posso ver a necessidade do casal muito boa. Eu quero casar na praia, eu quero. Mas e os seus convidados? Você faz uma festa também para os seus convidados. Então eu tenho que pensar na logística desse casamento. E agora eu quero saber, porque eu tô curiosa. Porque a gente falou do casamento que foi mais emocionante. Agora eu quero saber qual o perrengue, porque você deve ter muita história. Perrengue tem. Perrengue, como você resolveu? Como você resolveu? Tem muitos perrengues, né? Tem o perrengue da noiva que se acidentou na hora da cerimônia. Ela esqueceu algo no quarto da noiva, saiu correndo, bateu a cabeça, né? Estourou o Não supercílio. acredito. E aí sangrou aquela coisa toda e fala, e agora? E agora vai para o hospital ou casa? Né? E ela decidiu casar, ela quis casar, nós continuamos. E aí, por sorte, tinha uma enfermeira no local, uma das convidadas era uma enfermeira, fez lá um ponto falso, seguimos, limpamos o vestido com água oxigenada e detergente. Então o vestido ficou limpo e molhado, mas ela casou e tá tudo bem. E ficou tudo bem? E saiu ficou perfeito. tudo bem, ficou a festa ali, Ela saiu curtiu com... a festa. Como é que foi? Ela não precisou levar ponto, Não então. precisou, depois deveria, né? Porque cortou bastante. Mas como fez um ponto falso lá, a enfermeira colocou um band-aid infantil, que era o que tinha, E né? tá A tudo gente bem. improvisa com tudo que tem, e tá tudo bem. Né? Já teve casos da criança lá, o pajem, na hora de entrar com as alianças, colocar a mão na boca e falar, tia, meu dente caiu. Então a gente tem de Nossa. tudo, né?
A gente fala que a gente tem que ser meio MacGyver, né? O assessor, ele é meio MacGyver também, né? Então, olha, para a cerimônia, espera um pouco. Então, a gente está lá no fundo, olhando lá para o padre, lá, e fala, espera um pouco aí que, né, vamos socorrer a criança. Sim, então, vai lá, socorre a criança, acalma a criança, e o povo lá esperando, sem saber o que está acontecendo. Tem que gostar muito de pessoas, né, Lisei? Tem que gostar muito de pessoas. Eu acho que essa é a ideia. Eu falo que todo mundo tem um propósito na vida. Tudo que você vai fazer é por um propósito, né? Ninguém nasce sem propósito. Você não está aqui só porque eu existo. Não, você tem um propósito. Uhum. E o mais importante da vida, eu acho que a gente consegue se deslanchar mais quando você descobre qual é o seu propósito. Né? E eu entendo hoje que o meu propósito na verdade, o casamento é um propósito. Eu gosto disso, mas eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de gente. Né? Eu falo aquela coisa, dai-me vidas, né? Eu falo isso, é o que me move, né? Eu acho que nós, hoje em dia, nós somos desafiados a continuar acreditando no ser humano. Sim, e eu acho muito, principalmente para quem empreende, que pode ter a IA que foi. Eu sempre falo aqui, o mundo é como você acolhe e é acolhido. Sempre vai ser. Sempre vai ser para assim. isso. E assim, eu não trabalho muito com redes sociais, patrocinado, essas coisas. O meu trabalho durante todos esses anos é muito de indicação. A noiva que indica uma amiga, que indica uma madrinha, que indicou Às vezes o outro. Nem tem tempo Às vezes não dá tempo. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar? O que vai deixar registrado ali é como aquele casal foi acolhido, é como aquela família foi tratada. Né? A gente pega famílias de todo tipo. Tem gente que tem o rei na barriga, como tem gente que é super simples, mas a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? E ter aquela malemolência de conseguir lidar com a situação. Já teve vezes de eventos que as pessoas são, né, classe que se acham superiores e tratar todo mundo mal. Mas aí eu tenho que estar ali colocando e falar, olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vem cá, tem de amigo. Tudo. Tem de tudo. Então, o que vai ficar marcado para aquele dia, não só para o casal, mas para a família, para o evento em si, é como eles foram tratados. Sim. Né? Então, o acolhimento dá não só aos noivos, mas a partir do momento que o primeiro convidado está chegando ali no evento, ele tem que ser bem acolhido. Sim. Né? Então, a minha forma de tratá-los, tudo é especial. Então, às vezes, a pessoa chega cansada, correndo, querendo arrumar o cabelo, o sapato quebrou, o vestido estourou. Então, a gente tem que estar ali sempre com um sorriso no rosto, falar, vem cá, vai dar tudo certo, vem cá, vamos ali, vem cá que eu vou te ajudar. E isso deixa essa marca. E você tem que ter ali a equipe toda alinhada para isso. Toda a equipe alinhada, não tem. Eu costumo brincar muito, e é muito sério, eu falo para as meninas, né, que trabalham comigo. Eu falo, eu não trabalho com quem eu não confio. Então, a partir de tudo, é a confiança, porque eu tenho certeza que se eu não estiver no local, vai desenrolar do mesmo jeito, além porque dessa todo mundo equipe, tá ali. Né, Lisdei, tem também os parceiros. Como é que você define quem vai caminhar com você aí nessa jornada de realizar tantos sonhos? Os fornecedores, muitas vezes os noivos me trazem esses fornecedores e eu procuro fazer a linha com eles, né, trazê-los para perto. Outras vezes, dependendo se a noiva contratou uma assessoria completa, por exemplo, eu tenho que ir atrás desses fornecedores e passar para os noivos. Geralmente, eu costumo fazer 3 orçamentos de cada serviço. Então, ela quer uma decoração, eu vou passar para ela uns 3 orçamentos. Ela quer um buffet, 3 orçamentos. Toda decisão é do casal. Né? Eu faço as indicações, mas quem decide é o casal. Entendi. Mas o que eu penso? Se aquele fornecedor é meu parceiro, é meu amigo, a indicação é mais fácil, a negociação é mais fácil, e no dia do evento eu vou estar tranquila porque eu já conheço. Entendi. Né? Ainda tudo mais tranquilo, porque ainda que eu não conheça esse fornecedor, eu procuro falar com todos eles, faltando uns 15 dias antes para o evento, mais ou menos, entrar em contato com todos os fornecedores e falar, olha, eu sou a Lisley, eu sou a assessora do casal, a gente vai trabalhar junto no dia tal, bora. Porque você pega, você pega vários tipos de evento. O evento que você entra depois que ela já tem, a noiva já fez, ou a debutante já fez algumas contratações, e você tem que estar alinhado com essa equipe nova. Tem que estar alinhada com essa equipe nova. E eu acho que essa coisa de ser desenrolado, de deixar todo mundo à vontade para trabalhar, né? Eu penso assim, a gente está ali, todo mundo está trabalhando porque precisa, ninguém está ali por hobby. Todo mundo está trabalhando porque precisa trabalhar. Então, qual que é a ideia? Você está aqui trabalhando, vamos trabalhar feliz que o dia passa rápido. É assim. Olha, esse é o conselho. Vamos trabalhar feliz. Tá cansado, o pé doendo. Gente, acontece de tudo. O pé dói, as costas dói, a cabeça fica estourando. Porque a gente tá ali, né? São horas montando um evento. Então, se a gente trabalhar de mau humor, vai ficar mais difícil. Sim. Então, eu falo, gente, vamos lá, brincando, rodinha no pé. E aí? A gente fala de horas, mas você, por exemplo, quanto tempo você fica com uma noiva? Aí eu entro em contato com você, Lisei, vem fazer meu casamento.
Quanto tempo dura isso? Eu sempre aconselho que elas contratem um serviço de assessoria no mínimo com 1 ano de antecedência. 1 ano. Mas já teve, por exemplo, agora eu tenho um casamento agora recente, que ele vai ser em junho, e eu estou negociando agora. Nossa. E o casamento já é em junho. Então, tá valendo. É loucura. É loucura, mas qual que é a ideia? Pro casal, pra noiva principalmente, ela se sentir segura com o serviço, né? Sentir segura. Qual que é a ideia da assessoria? Você me contratou não para pensar por você, mas literalmente para ser os seus olhos ali no dia do evento. Não ter preocupação. Para você não ter preocupação. Então, o que eu falo? Meu noivo pagou caro. Um casamento é caro. Vamos brincar assim, ó. Um casamento médio. Assim, né? Eu não posso gastar. É no mínimo 50 mil reais. Entendi. Então, a pessoa investiu esse dinheiro, porque eu falo que não é gasto, é investimento. Uhum. Ela investiu esse dinheiro. Ela tem que aproveitar esse dia. Eu falo, gente, curta o seu dinheiro até o último centavo. Sim, porque você vai ficar estressada no dia do seu casamento, você não vai aproveitar. Gente, que delícia ter uma assessora. A gente tá ali para isso, né? Embora eu falo que o casal, às vezes, eles não têm essa dimensão, né? O porquê que eu preciso de uma assessora. Né? Por que eu preciso contratar alguém? Por que eu não posso chamar minha mãe, minha tia, alguém para fazer? Porque a gente dá essa tranquilidade para o casal, para a família também, né? Bom, vai curtir sua festa, é seu dia. Sim. Vai curtir, quer beber, que acontece muito. Você quer beber, quer desopilar, bebe, minha filha, bebe quando você quiser. Aproveita. Depois a gente te leva no banheiro, a gente troca sua roupa, o que precisar fazer a gente faz, mas vai curtir o seu dia. Né? E essa é uma profissão que vem crescendo, né? Hoje em dia eu acho que antigamente, quando os meus pais casaram, né, assim, não tinha nada disso. Então, todo mundo fazia tudo. A família se ajudava, né? Então, a mãe não aproveitava a festa, a irmã não aproveitava a festa, ninguém aproveitava, que estava ali preocupado em receber bem as pessoas. Sim. Então, hoje, o nosso papel é justamente esse. Eu sou a sua mãe, que lá atrás fez o seu casamento, que ficou preocupada com tudo, né? Então, eu preciso... É o casamento da minha filha. Eu penso assim... Eu falo, todo evento eu trato ele como único. Não é só mais um evento. Eu tenho eventos todo final de semana. Olha. Então, para todo final de semana é um casal diferente, é uma história diferente, é uma família diferente. E é uma loucura, porque você, falando de você agora, você não tem final de semana. Não. Não tem final de semana. Gente. Você abre mão de muita coisa, eu acredito. Você tem que se planejar muito aí para fazer uma viagem. Dificílimo. O seu empreender é difícil. Né? E como é que é isso, Lisei? Porque assim... Como que a fé, né, falando um pouquinho, eu falei de você, te sustentou, assim, nesses desafios, esses momentos mais difíceis? Orar, eu acordo, falo, hoje eu não tô com vontade de nada, mas vamos fazer o que tem que ser feito? Então, eu acordo e falo, Senhor, hoje tá difícil, Jesus, mas bora lá. Né? Então, assim, eu acordo, o que eu faço de manhã? Eu acordo, primeira coisa que eu faço, saio do meu quarto, vou pro meu escritório, começo ali o meu devocional e entrego o meu dia e falo, seja o que Deus quiser, bora. Olha. E a gente começa, para tudo isso, seja se eu tiver que sair ou se eu tiver num evento, alguma coisa assim. Como a gente não tem final de semana, então às vezes eu abro mão do meu final de semana para estar ali proporcionando a alguém um bem-estar. Eu posso te dizer assim, porque é um bem-estar. A noiva tá lá no dia da noiva, o dia dela, o dia do casamento, ela tá lá se arrumando, não tá se preocupando se o buffet já tá pronto, se a cozinha tá pronta, se a decoradora chegou. Não, porque isso eu tô lá para fazer isso. Então ela pode ficar ali curtindo. Enquanto tá todo mundo viajando, o pessoal tá na praia, eu tô lá trabalhando. Mas e tá tudo bem. Quando você quer muito... E quando vira seu propósito, é igual a gente falou. É isso. Não tem, a gente não liga para isso. Não liga. Não liga para isso. É como se fizesse tudo parte e tá tudo bem. Faz parte. E se programa depois, a gente né? se programa para viajar durante a semana. A vantagem é que viajar durante a semana é mais barato. Então eu pago menos, né? Tem as vantagens também. Mas o final de semana, ele é crucial. A única coisa que eu dificilmente abro mão é o meu domingo. Porque o domingo eu vou para a igreja, domingo eu tenho que estar lá com o marido, tenho que fazer alguma coisa. Mas como dificilmente se tem um casamento de domingo, é muito raro. Mas quando tem, a gente vai também e trabalha com a mesma excelência. Eu falo que toda empreendedora tem que ter isso. Uma coisa que é inegociável. Para mim é. Inegociável. Eu acho que essa é a questão da minha fé, ela é inegociável, né? A gente precisa caminhar em cima disso, porque é o que eu acredito. É obrigado todo mundo a acreditar igual? Não. Mas é o que eu acredito. Se eu acredito nisso, eu tenho que viver baseado nisso. Até eu quero que você dê um conselho, que tem muitas mulheres aqui que estão assistindo a gente agora e que estão nessa fase do recomeço, às vezes desanimadas, tudo. O que você pode falar? Eu acho que recomeçar, antes de você pensar em recomeços, você tem medo.
né? Sempre que você sai de uma situação ou da sua zona de conforto, e muitas mulheres ficam numa situação não confortável porque elas têm medo de recomeçar. Fala, pô, eu já tô aqui, tô casada, num casamento infeliz. E muitas ou barram tô- na idade. E fica porque naquela, eu tô pra velha. isso. Exatamente, já tô velha, o que que eu vou fazer? Vai com medo, minha filha, mete as caras e vai. Gente, eu tenho 48 anos, e se tiver que começar tudo de novo, eu começo tudo de novo e tá tudo bem, né? E tá tudo E hoje bem, você não ganhou tem tanta essa. bagagem, abriu tantas portas para você o seu recomeço, que você até dá Eu dou aula. aula, Como tenho é que é aula, isso? tenho as minhas alunas aí, a Academia de Assessores, né? Hoje, para novos alunos, para quem está iniciando quer iniciar nessa jornada aí de assessoria. E eu acho que é aquilo, quando você aprende algo, você triplica o seu conhecimento quando você dá uma aula, quando você ensina para alguém, quando Sim. você fala sobre. Então, sempre a gente está aprendendo. E, às vezes, você está dando uma aula para alguém e eu, tipo assim, eu reaprendo sempre alguma coisa. Porque eu estou ensinando. Pô, eu falei, nossa, Sim. olha, é verdade. Eu falei para ela que lá no dia do casamento ela tem que fazer assim, assim, assim. Então, eu estou meio que reaprendendo aquilo. Você é uma mentora hoje. Eu falo que eu gosto muito dos bastidores. Eu faço aulas muito individuais, eu não tenho tipo, é uma sala de aula, não. As pessoas me chamam e eu faço aulas exclusivas, porque eu gosto dessa coisa de tratar um por um, tudo muito como único. Ó, é a sua aula. Então é uma aluna só. É uma aluna, para eu dispenso ali 1h30, mais ou menos ali, do curso para elas. Então, elas ficam ali aquela 1 hora comigo e a gente vai conversar e vai falar. E muitas delas chegam nessa ideia de se tornar um assessor ou alguma coisa, porque elas também querem recomeçar. E hoje a área de eventos é uma área que cresce muito, principalmente Muito. depois do que foi vivido aí na pandemia, né? E hoje você consegue conciliar, né? Uma assessora de eventos hoje, eu poderia ter um emprego secular. Poderia, porque dá para fazer. Né? Já teve momentos em que eu precisei ter um emprego secular, trabalhar como funcionária ali de um lugar e manter a minha empresa e tá tudo bem, porque a gente trabalha final de semana, Olha, mas gente, é tranquilo. essa dica aí para vocês, hein? É muito tá legal. Pensando em entrar legal. já com pele no empreendedorismo e gosta de eventos, já eu segue falo lá a sempre, Lisley. né? Eu falo sempre, pessoal, falo, gente, vocês querem iniciar nessa carreira? Não larga o seu emprego e vai se tornar um assessor, porque é um mercado que tem muita concorrência, porque hoje o que as pessoas pensam? Eu não dei certo em nada, vou fazer festa. Não é assim. Antigamente, quando eu trabalhava no corporativo, as pessoas falavam, não deu certo em nada, virou vendedor. Não deu certo em nada. Era assim mesmo. E não é verdade. Então, você precisa se especializar. Então, o que a gente tem que fazer? Você precisa ter uma bagagem. Então, não larga o seu emprego e vai se tornar um assessor. Concilia as duas coisas, né? Eu trabalho lá de segunda a sexta numa empresa, sei lá, sou uma secretária, sou uma vendedora, sou uma doméstica, enfim. E o meu final de semana é livre. Acho que eu gosto de festa. Vou começar a fazer evento. E já contrata a sua assessoria. E já contrata lá, me chama lá. A mentoria. Exatamente, já contrata, né? Compra lá o nosso curso, né? De eventos no geral, né? Não é só para casamento, é um curso no geral. E segue o baile, recomeça, né? E você pode recomeçar a partir daí, sim. Eu acho todos os dias. Nós acordamos com um livro em branco em mãos, e aí Deus olha para você e fala, tá aqui. Hoje é com você. Vai lá e escreve sua história. Verdade. Né? E fica por nossa conta escrever, porque eu falo muito da fé, mas eu não uso isso como... Eu não sou um marionete na mão de Deus. Né? Deus não fica assim um ventríloco, né? Que abre, fecha, fala. Não, você é um ser humano. Eu costumo dizer que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural. Eu creio. Então, isso me dá uma bagagem para falar assim, o que Deus tem para mim, Ele vai me dar, vai chegar até mim. O que é meu, na minha mão, chega. Mas eu tenho que fazer o quê para chegar até lá? Verdade. Então, Ele me dá uma página em branco para eu escrever a minha história. Né? A gente tem que orar, mas também tem que agir. Escrever, né? Ou reescrever? Ou reescrever. Eu acho que reescrever... Vou te dizer que eu acho que reescrever é melhor do que escrever. Você acha? Por quê? O reescrever, você consegue olhar para trás e ver tudo que você já passou, aonde você chegou e fala, eu já cheguei até aqui, vou desistir agora? Não vou desistir, vamos lá. Já tem muito mais bagagem, então, já tem mais experiência, eu estava falando isso hoje, né? Você consegue olhar para hoje, você fala, eu cheguei até aqui, mas você consegue enxergar o futuro de uma forma diferente. Fala assim, mano, se eu já cheguei até aqui, já passei por tudo que eu passei, já cheguei até aqui, nossa, eu vou voar. As nossas experiências, a gente cada vez mais forte também. E eu sou mestre em dizer, você só pode falar daquilo que você vive.
né? Por isso que eu falo que eu sou tão de verdade, que eu sou tão isso aqui que todo mundo vê, porque eu sou de verdade mesmo, porque todo mundo tem feridas, Sim. né? As redes sociais, elas trazem uma ilusão para as pessoas, é tudo muito bonito, é tudo muito fácil, é tudo muito glamuroso, mas só quando a gente vai lá e tira o sapato apertado do pé, e o Verdade. pé, a gente, depois de um dia cansativo de trabalho, você olha pro seu pé, tá cheio de bolha, o pé tá queimando Na porque o verdade, sapato por machucou. trás de cada roupa tem um CPF. Então. Exatamente, né? E nisso nós temos o RG e CPF. O RG fala de quem eu sou, o CPF fala daquilo que eu tenho. Hoje em dia, as pessoas estão baseadas no que você tem. Somente, Mas o né? que você tem, amanhã você morre, vai ficar tudo aí. Verdade, Lisley. Mas quem você é o legado que você vai deixar sobre o outro. E nós precisamos, eu acho que nós precisamos ter essa consciência de que nós temos que deixar um legado. Seja para o seu filho, seja para um amigo, é o seu legado, é o que você deixa, é a sua marca registrada. A sua história. Né? CPF, hoje em dia, tem um programa aí que fala, ó, CPF cancelado. Amanhã ou depois você pode ser cancelado. É verdade, a qualquer Mas momento. o seu RG não, é para sempre, vai estar ali. A qualquer momento. Né? Você está ali. E me fala qual que é o seu maior desafio hoje como empreendedora? Aí Depois, mesmo depois de tanto eu tempo, acho é tanta que a gente experiência. conseguir se manter, né? A gente chegar num nível, né? Eu tô nesse nível de dar aula, por exemplo, mas eu preciso me manter aqui. Você chegar em algum determinado lugar, você até chega bem. É mais fácil você chegar ali. Mas agora você se manter ali onde você está é mais difícil. Então, às vezes, você precisa dar um passo para trás para continuar crescendo. Então, você desce um degrau aqui, daí amanhã você sobe 2. E você se manter nessa questão, tanto emocional como financeiro, isso tudo é muito difícil. Porque as pessoas olham para você, talvez, e falam, nossa, eu me inspiro nela. Quantas vezes já não chegou gente que eu falo, eu vou ligar para alguém, porque hoje eu tô precisando conversar com alguém, nossa, tá pesado. Aí você liga pra pessoa, a pessoa fala, ai, amiga, hoje não sei o quê. Então você fala, aí você engole a sua situação, né? Engole o choro e fala, então, vem cá, minha filha, é assim. Bora lá, onde tá o seu sapato apertando? Peraí que eu vou te dar um sapato novo. Exatamente. E aí é mais difícil isso, porque se a gente olhar para o outro com mais empatia, eu consigo, ainda que eu não cresça, mas eu vou conseguir me manter. Entendi. É uma grande dica aí também. Né? Então, assim, bora. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá cansado? Vai cansado. Se joga mesmo, né? Tem um livro muito conhecido de um pastor muito conhecido que fala até os fortes se cansam. Nossa, adorei. Já. A gente tá cansado. Vou anotar aqui já. É. Olha que legal. E qual que é os planos da Alfa agora para o futuro? Os planos é o Espaço Alfa. Olha, né? Já como tem é que é isso? Meu é tudo Alfa, gente. Escola de assessores é Alfa, é tudo Alfa. É um espaço, eu quero, né? Eu já tá aí no projeto de ter um espaço mesmo, um buffet, né? Uma casa de festa, como o pessoal chama. A noiva vai chegar lá, vai sentar ali, vai contratar a festa dela completa. Então ela vai sair dali com o contrato fechado com tudo. Então ela vai ter o buffet, vai ter a decoração, vai ter o fotógrafo, o DJ, a festa completa. Nossa, eu quero você aqui para contar toda essa novidade aqui no podcast. Essa é a ideia, né? Então estamos aí no processo de projeto, né? É um projeto e eu creio que ele vai sair do papel. Eu também. Né? Eu creio que vai dar certo, é o futuro. Assim, a gente tem que caminhar com... A fé, ela é você acreditar naquilo que você não vê. E eu sou muito assim. Mas a gente também precisa ser razão. Então, qual que é a razão? Cava poço. Cava poço. Vai atrás do seu objetivo. Né? Não conseguiu, ainda não conseguiu, mas você vai conseguir. E você é essa mulher. Porque eu sou essa você, mulher. há um ano lá atrás, me chamou falando, Mel, como é que é o podcast? Eu ainda vou me planejar para gravar o podcast. Então, a Alfa e Eventos vai acontecer sim, você vai acontecer, aqui. Vai acontecer. Eu sei que você é essa mulher. Nossa, eu adorei o nosso bate-papo. Obrigada por trazer toda essa sua experiência aqui. Você é uma mulher de fé. Aí que realiza muitos sonhos, tem muita inteligência emocional para lidar com tudo isso. Bom, né, gente? Porque é noiva, é parceira, é fornecedora, é sem final de semana. E hoje uma mulher maravilhosa, casada, mãe, empreendedora. Que maravilha poder contar aqui um pouquinho da sua história muito e trazer uma mulher tão inspiradora. Lisei, você é muito inspiradora. Ai, que bom, as suas palavras, né, o jeito de você se comunicar. Acredito aí que você ajuda muitas mulheres também. E quem vem aqui ganha presente. Ai, gente, olha só. Quem vem aqui ganha presente. Você que coleciona canecas, né? Que você falou. Amo, gente. Eu sou a louca do copo. É mesmo? Copo, caneca, adoro. É uma guerra na minha casa com a minha filha. Então, mais um que chegou lá agora. Muito legal. E eu queria que você mandasse uma mensagem para quem você quiser, quem está assistindo a gente agora. Acho que a mensagem que eu mais gosto é justamente essa. Não desista. Não desista. Sonhar, a gente fala que todo mundo sonha, né? Todo mundo tem um sonho.
Mas eu acho que poucas pessoas têm essa força de conseguir concretizar esse sonho. Porque tem medo, porque acha que não vai dar certo, porque desiste no meio do caminho. Mas então eu digo para todo mundo hoje, vai na força, vai na sua força que dá certo. Não desiste. Porque quando você desiste, você nunca vai saber se deu certo. Mas se você não desistir, se você persistir, lá na frente você fala, ainda bem que eu não desisti, porque deu muito certo. Né? Então, tá com dificuldade, não sabe por onde começar, tira lá, abre o baú lá, que você vai achar uma pontinha de esperança. Sempre tem um recomeço para todo mundo, sempre tem uma nova chance. Eu falo que Deus é especialista em recomeços. Ele é especialista em pegar aquilo que não presta e transformar em ouro. Então, essa é a minha base de vida, porque eu falo sempre. Eu falo que eu sei de onde Deus me tirou. Então, a minha maior mensagem hoje é falar: não desista. Recomeçar dá certo, recomeçar vale a pena. Recomeçar é satisfatório, né? Nos deixa feliz, vamos dizer assim. Né? Eu falo que a felicidade é um estado de espírito. Mas hoje, quando você se permite recomeçar, você vai entender que a felicidade é constante. Todos os dias você pode ser feliz recomeçando. Ah, que lindo, adorei. Foi realmente muito incrível estar aqui com Muito você nesse episódio, muito viu, obrigada. gente? Eu não posso encerrar sem agradecer a Midas Play, nossa patrocinadora também. Ela é uma produtora de vídeos, tá? Então já chama lá a Gleice no QR Code que tá aparecendo aqui para você produzir conteúdos incríveis lá. E eu quero agradecer, gente, quem ficou aqui até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada.